novamente eu. Primeiro vocês me desculpem se eu começar a ler aqui, porque muitas vezes o assunto que eu vou falar, são tantos assuntos que eu vou falar, que eu tenho que olhar para não me esquecer. Tem vários assuntos aqui, eu tenho que olhar para não esquecer. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: o grego Menandro, do alto da sua sabedoria, dizia o seguinte: o que convence é o caráter de quem fala, e não seu argumento. Ou seja, o que vale é quem diz, e não o que se diz. Ou seja, quando eu digo uma coisa, pela minha personalidade, pelo meu histórico, quando eu digo uma coisa, tem um valor mais alto. Já quando as televisões dizem a mesma coisa, não tem o mesmo valor, porque elas têm donos e costumam distorcer a verdade dos fatos. Então, meu compromisso com a verdade dos fatos me faz ter a credibilidade que eu tenho, pelo menos que eu julgo ter, e que eu acho que tenho. Então, o que eu digo tem um grande valor, que as televisões dizem, para mim, muitas vezes não tem valor nenhum. E por que isso? Por um motivo muito simples. Eu vou repetir a vocês. Aqui, e só aqui, vocês vão ver e ouvir toda a verdade dos fatos. Só aqui. Os que vocês vão ver e ouvir aqui, dificilmente vocês vão ver nas televisões. Por quê? Porque é histórico o meu compromisso com a verdade dos fatos. Eu tenho histórico de narrar, contar, mostrar, expor, escancarar a verdade dos fatos, atinja quem atingir. Inclusive, usando palavrões. Eu já fazia isso na ditadura militar. Eu tive meu registro de jornalista profissional cassado, porque eu esculhambava com a ditadura militar, esculhambava com aqueles generais de merda que me caçaram e dizia palavrões. Eu sempre fui assim. Aí muitas vezes as pessoas dizem, mas você diz muito palavrão. Digo, porque é uma maneira que eu tenho de desabafar, é meu repúdio contra toda a roubalheira oficial, contra toda a combinância oficial, contra toda a sonegação fiscal, contra toda a impunidade que impera no Brasil. Então eu fico revoltado com isso, desabafo, metendo o cacete, dizendo palavrão. Pronto, não posso fazer outra coisa, pelo menos eu não posso fuzilar os bandidos, eu não posso fazer outra coisa, a única coisa que eu posso fazer é dizer palavrão, aí eu desabafo, é um desabafo meu contra todo esse estado de coisa que eu vejo acontecer no Brasil. Contra a roubalheira social, que eu já disse, contra a sonegação fiscal, contra a impunidade bancada, sustentada pela frouxura do Supremo Tribunal Federal, frouxura e comprometimento do Supremo Tribunal Federal, da Justiça no todo. Ou seja, por essa impunidade que protege e acoberta os ladrões oficiais. Então, eu sou assim. Eu denuncio, eu digo palavrão. É o meu estilo. É a maneira que eu tenho de desabafar. Principalmente que eu fico revoltado com tudo que eu vejo acontecer. Vou repetir, essa roubalheira oficial, essa combinância oficial, sonegação fiscal e principalmente a impunidade que protege as cobertas, os políticos ladrões, os empresários ladrões, os juízes ladrões, essa impunidade que protege os batedores de carteira desse país, os ladrões oficiais, e uma impunidade que é sustentada, bancada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui
vocês vão ouvir, vocês não ouvem nem vê em nenhuma televisão. É bem porque as televisões, principalmente a Rede Globo, Globo News e a CNN, com seus enganadistas juramentados vestidos de jornalistas, as televisões e esses enganadistas, tudo que interessa é o quanto pior, melhor. É o caos, é o caos. Eu não, eu quero o que é melhor para o Brasil. Eu quero a verdade dos fatos. As televisões CNN, Globo e Globo News querem o caos. Vivem do quanto pior, melhor. Para que possam aumentar suas audiências e aí terem grandes audiências e aí faturar alto por seus patrocinadores. Esta é que é a verdade. É a triste realidade, mas é a verdade. Eu já ouvi de tudo na televisão, nas televisões. Os comentaristas de televisão, analistas, os repórteres, os apresentadores de televisão. Já ouvi todos eles. São chamados enganadistas juramentados. Da Globo, da Globo News, da CNN, todos eles já disseram várias mentiras, que aqui eu faço questão de consertar. Por exemplo, eles não têm coragem de dizer o que eu vou dizer aqui, nunca. Eles mentem descaradamente a respeito de determinados assuntos. Por exemplo, eles dizem que o aumento da Covid, esse aumento da Covid, que chegou a esse ponto em que ele, ou ela, com a Covid, sei lá, mata 3.800 pessoas por dia, 3.800 brasileiros por dia, este aumento se deu em razão das festas de fim de ano. Isso disse aquela Aline Midley, disse aquele Cajuqueiro, disse aquela Datusa Melo, disse aquele Otávio Guedes, disse aquele Bujica, disse a Mona Lisa, sei lá, Parrone, sei lá o nome daquela peste, Mona Lisa Perrone, todos, eu vi todos os comentários, aquele Lorival, aquele Cid Rezende, todos eles disseram que essa pandemia, que esse pico mortal da pandemia do Covid é fruto, ou consequência, fruto não é consequência das festas de fim de ano. Estão mentindo redondamente. Primeiro, nós não tivemos festa de fim de ano. Não tivemos festa de fim de ano, nós não tivemos queima de fogos, né? Nós não tivemos festas, aqueles trios elétricos, aquelas festas, aqueles shows. Não tivemos. Show pirotécnico, queima de fogo, esse negócio. Nós não tivemos no fim do ano. O cara pode ter feito sua festinha em casa. Teve muito live de artistas famosos. E aí pode ter juntado gente em casa. Mas nós não tivemos festa de fim de ano. Natal, virada do ano, queima de fogos, o povo na rua, até de manhã, assistindo a queima de fogos. Nós não tivemos isso. Não tivemos. O que nós tivemos, o que deu início a tudo isso, eles não têm peito de dizer, foram as eleições de novembro de 2020. Se lembrem? Até as eleições, se lembram? Outubro, até as eleições, o Covid estava lá embaixo. Estava em queda, estava lá embaixo. Já tinha quase desaparecido. Ninguém falava mais em Covid. Falava muito pouco. De repente, este imbecil desse ministro, Luiz Roberto Barroso, claro, para faturar também. Verba, dinheiro, porque ganha dobrado, ganha diária, ganha tudo isso.
e para atender aos interesses dos políticos poderosos amigos dele, pressionado por esses políticos, resolveu marcar a eleição para novembro. Ah, meu amigo, quando marcou as eleições, aí abriu a porteira. Aí abriram todas as porteiras. As eleições, o povo foi para a rua. Pode olhar. Toda hora era showmício. O cara pequeno showmício. Carro de som e mais carro de som pela cidade. Pequenos comícios. As aglomerações, meu Deus do céu. Todo lugar que você passava. Não tinha um cruzamento de Maceió que você passasse que não tivesse 100, 150 Bandeira. a bandeirinha com os cabos eleitorais balançando bandeira de todos os candidatos. No domingo, a praia, toda a orla marítima de Maceió, que é grande, a orla marítima de Maceió, você não tinha espaço para passar uma pessoa, de um lado e do outro, cobertos de cabo eleitoral com bandeirinha, uma bandeirinha trombando na outra. E os cabos eleitorais dançando na rua, entregando santinho, pulando na frente dos carros, e os carros de sons passando. Ali, naquela hora ali, eu disse, Covid vai voltar para lascar o cano. Eu disse aqui, porque o que está acontecendo é uma esculhambação por culpa do Luiz Roberto Barroso. É o ministro da morte. As televisões não tiveram coragem de dizer isso. Ficam jogando a culpa nas festas de fim de ano. Eu conversei com várias pessoas pobres, minhas amigas, que disseram o seguinte: seu Zé, estava tudo, todos nós estávamos conformados de ficar em casa, sair só por necessidade, sair para trabalhar, voltar. Ninguém estava pensando em festa. Ninguém, todo mundo estava em casa, cumprindo a quarentena. E o Covid estava lá embaixo. Aí, de repente, esse ministro, para agradar os poderosos, os ricos, os políticos, resolve fazer eleição. Levou todo mundo para a rua. E agora quer fechar. Ele abriu as porteiras, o povo passou. Agora, para voltar, é difícil. Para voltar, é muito difícil. Para que ele foi abrir? Claro, se você disser que esses irresponsáveis que estão fazendo festa, como é que chama? Essas baladas, essas festas clandestinas, também são, estão falando de São Paulo, no Rio e Recife, essas festas clandestinas também contribuem para o aumento do Covid, para a proliferação do Covid. Mas todo esse aumento começou com as eleições. Agora esses irresponsáveis que estão aí fazendo festa, né? Estão fazendo festa, contaminando as pessoas, esses daí deviam ser presos. Os donos dos estabelecimentos deveriam ser presos, passar pelo menos 30 dias presos com a multa de 15 mil reais. E quem estivesse lá, como o Gabigol, aqueles outros, 30 dias preso e multa de 15 mil reais, de 10 mil reais para participar. Os donos dos estabelecimentos, 30 dias preso, multa de 15. Quem estivesse lá, 30 dias preso e multa de 10. É um regime de exceção. O Congresso Nacional pode, o Supremo pode decidir. Exceção. Não, essa lei está valendo. Assim como todos esses caras, eu vi. Rapaz, ladrão só espingarda mesmo. Em meio a essa pandemia, quando 3.800 brasileiros estão morrendo por dia, milhares de filhas da puta, ricos, privilegiados, meteram a mão e roubaram 40 bilhões de reais que eram destinados para o povo pobre e em ajuda emergencial. Quer dizer, dinheiro, 40 bilhões de ajuda emergencial para os pobres, como o rapaz hoje veio aqui em casa, pedi uma ajuda para comer, eu dei 40 reais a ele, dei 2 sardinhas, dei uma dúzia de ovos, comprei e dei, toma, ele disse, é para eu comer, eu, minha mulher, meu filho de 2 anos e minha sogra doente está lá em casa, eu dei. Esse cara aí, como ele disse, seu Zé, ainda quero que eu faça lockdown. Manda esses caras se fuderem que estão pedindo, esses caras que estão pedindo lockdown, pois bem, eu dei os 40 reais a ele.
eleição foi quem fez tudo isso. Veja o que ele disse. Seu Zé, as eleições foram feitas, foram realizadas para atender aos ricos, a esses juízes, aos políticos ricos, para que eles continuem roubando a gente. Se as eleições fossem para beneficiar o povo, não tinha sido feita nunca. E foram elas as responsáveis pela volta do Covid. Não as festas. Mas não as festas de fim de ano, que não aconteceram, como eu estava dizendo, estes festeiros que estão fazendo festas clandestinas aí, os responsáveis pela festa, os que estão patrocinando, devem ser presos, metidos na cadeia, 30 dias de cadeia, mais 15 mil de multa. Os famosos, seja quem for, que estiver participando da festa, 30 dias de cadeia, 10 mil de multa. E esses ladrões filha da puta, que meteram a mão e levaram pessoas ricas, que não precisam, levaram 40 bilhões de reais da verba emergencial, que seria destinada aos pobres. Estes filhos da puta deviam pegar 10 anos de cadeia, devolver tudo que roubaram e mais uma multa da mesma quantia que roubaram. Quanto você recebeu? Você recebeu 2 mil reais, 3 mil reais, vai receber 300, você vai ter que devolver 300 reais, multiplicado por 1000, você vai ter que devolver 30 mil reais, e vai ter 300 mil reais, ou então 30 mil reais, 20 mil reais, seja o que for. Vai passar 10 anos na cadeia. Isto é um filho da puta. Isto é um ladrão filho da puta. Mas é outro negócio. É outro negócio. Você fica assim e diz, pô, peraí. Congresso Nacional, deputados federais, aumentaram, no meio da pandemia, a verba destinada a pagamento de despesa médica de 50 mil reais para 170. Esses filhos das putas também fizeram isso. Deviam também serem caçados, levar para o povo lá, botar no meter para fora da Câmara Federal, aos pontapés na bunda. Isso não é hora de fazer isso. O povo, os ricos, privilegiados, roubam 40 bilhões das verbas emergenciais, mas os deputados federais vão lá e aumentam de 50 para 170 reais a verba destinada à educação. Eu tenho um plano de saúde, eu pago 950 reais por mês e sou muito bem atendido, sempre fui muito bem atendido. Já levei tiro de 12, fui bem atendido, já fiz 3 operações, sou bem atendido. Para que esses filhos das putas precisam de 170 mil reais? São filhos das putas ladrões safados. Agora, culpa o povo, que é frouxo e covarde, que não podia aguentar isso, era para ir para lá e forçar eles desfazendo tudo isso. Pois bem, isso eu digo, as televisões não dizem. Não dizem. Não duvido que as televisões tenham peito de dizer que Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o emissário da morte, que trouxe o Covid de volta desse patamar que está aí. Foi patamar mesmo, desse patamar que está aí, matando 3.800 brasileiros por dia. Diz uma porra, agora eu digo, que é meu compromisso jornalista. As televisões não dizem. Determinadas coisas que eu digo, já que eu estou dizendo, eu sou eu, vou dizer mesmo. Vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, não apita nada, não manda porra nenhuma. Só pode dar opinião como mulher da bunda grande. Quem manda, quem apita é o presidente, é o governador, é o prefeito. Porque são eles que têm a caneta. O vice pode ficar dando opinião. Outra coisa também, ficar bem claro. Você só vai ouvir aqui. Eu vi essa crise aí dos generais contra o governo Bolsonaro. Eu vi. Primeiro, o Bolsonaro tem toda a razão de tirar ministro da defesa, afastar todos os comandantes militares, porque ele é o comandante em chefe. Ele é que pode demitir o ministro da defesa, demitir os generais que ele quiser. Eu me lembro, quando Jimmy Carter era presidente da República, um assessor dele disse, presidente, os generais, almirantes e brigadeiros do Pentágono estão
revoltados, estão chateados, estão prestes a dar uma declaração. Sabe o que Carter mandou dizer? Diga a eles, quem estiver insatisfeito, vá para casa. Peça demissão, vá para casa. E se eles derem uma declaração fora da alçada dele, eu mando demitir todos eles. Isso foi nos Estados Unidos. Berço da democracia. Aqui o presidente da República não pode demitir. Não pode demitir. Não pode demitir, não pode demitir, tá? Não pode demitir o ministro da Defesa, nem transferir os generais, substituir os generais. Pode sim, pode sim. E o Bolsonaro é o único que teve peito até hoje de fazer isso. Não votei nele nem voto, mas o único que teve peito de assunto. É o único que teve peito de exercer o cargo de presidente da República em toda a sua plenitude. Ele faz e faz mesmo, demite o presidente da Petrobras, demite o presidente do Banco do Brasil, demite general, demite ministro da Defesa, demite cacete, ele demite. Ministro da Saúde, ele demite e nomeia quem ele quer. Presidente tem que ser assim. Tudo dentro da lei. Aí eu vejo o Lula. Não, se eu fosse presidente, fazia hospitais. Vai te fuder, Lula. Quando você foi presidente, você fez 10 estádios e não fez hospital. Tá pensando merda? Agora, recentemente, você quer jogar lenha na fogueira, como faz a televisão, a Mona Lisa Perrone e esses outros das televisões. Você disse que, quando foi no seu governo, o ministro da Defesa era nomeado de acordo com os militares. Como foi? Que tinha todo respeito ao... Mentira sua! Você nomeou um comunista de carteirinha para o Ministério da Defesa. E comunista de carteirinha nunca foi democrata na vida. Você nomeou um político petista de carteirinha. Você não nomeou um general ministro da Defesa. Quem nomeou foi Bolsonaro. Nomeou o ministro da Defesa, um general, e o comandante, claro, comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, claro que tinha que ser militar, tinha que ser mesmo um general, um almirante e um brigadeiro. Agora, na hora que achou que tinha que substituir, substituiu. E ai, como diziam lá em Pernambuco. Então, o que vocês ouvem aqui, vocês só vão ouvir aqui, pelo meu histórico, pelo meu compromisso com a verdade. Vocês não vão ouvir nas televisões, porque as televisões têm dono e só fazem o que os seus donos querem. As televisões gostam de tocar fogo, inventar, mentir, tocar fogo, para poder, sabe o quê? Ganhar audiência, e com essa audiência ganhar patrocinadores e muito dinheiro. Aqui não, aqui é a verdade dos fatos, doa, atinja quem atingir. Você nunca viu na televisão dizer, esses bambambãs da televisão dizer que o responsável por a volta do Covid foi o ministro que fez as eleições. E foram as eleições, essas eleições, né? A bagunça, a esculhambação das eleições que trouxeram o Covid de volta. Vocês veem os caras da televisão, os bambambãs da televisão dizendo que foi as festas de fim de ano que não aconteceu, Natal que não aconteceu, as festas que rolaram nesse período que não aconteceram. Como é que as festas são responsáveis se elas não aconteceram? Essas lives, essas festas de hoje, clandestinas, são responsáveis pelo aumento. Eu já disse, os donos devem o quê? Os responsáveis, promotores, devem ter preso por 30 dias, pagar 15 mil reais, cada um, de multa. E quem estivesse lá, aqueles que estiverem lá na festa, que estiverem da festa, devem ser presos também por 30 dias, quando ela pagar 10 mil reais de multa. Se for famoso destes que fazem a opinião, desses que são isentos, como Gabigol, 30 mil reais de multa. E olha, sou fã do Gabigol, dos gols do Gabigol, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como todos esses filhos das putas, ladrões safados, que roubaram 40 bilhões, que levaram 40 bilhões da verba emergencial, sem precisar, sendo ricos, tendo emprego e tudo, esses devem passar pelo menos 10 anos na cadeia. Assim como deputados federais que aumentaram de 50% para 170% a verba de saúde, a verba
despesa médica, vai te fuder, pô. Quando é que tu vai gastar 170 mil reais por mês com despesa médica? Vai tomar no rabo. É ser muito ladrão. Esses filhos das putas também devem ser caçados. Agora eu culpo tudo isso, este povo frouxo e covarde, que não tem coragem de ir para a porta do Congresso Nacional, do Supremo, da Presidente da República, para cobrar que tudo isso seja desfeito. Prefere ficar em casa balançando o rabo, batendo em panela para aparecer na televisão. Olha, peguem os cabos das panelas de vocês, enfim no CEDEM, ou então enfim na caranguejeira. Tenha vergonha, venha para a rua, no lugar de ficar batendo panela para aparecer na televisão, venha para a rua, vá para a porta do Congresso, para a porta do Supremo, não para quebrar, para exigir, só sair de lá quando o Congresso Nacional desfizer todas essas verbas, acabar com todas essas verbas que eles roubam do povo brasileiro. Tô com a macaca. Olha aqui, ó. Guilherme Romano. Grande historiador, né? Que ele é filósofo, historiador. Roberto Romano. As soluções para os problemas do Brasil somos nós. Nós. Só nós. Na hora que a gente resolver deixar de bater panela, deixar de ser frouxo e covarde e for para a porta do Congresso Nacional exigir, a partir de hoje, deputado, senador, ministro, vai receber um super salário, um bom salário, mas não tem verba nenhuma mais, nenhuma verba. Vereador, tchau, não tem mais assessor. Está aqui, ó, prefeitos e vereadores. Veja bem, prefeitos e vice-prefeitos eleitos, 11.200, vereadores, 67, 78 mil entre prefeito, vice-prefeito e vereadores são eleitos pelo povo. Eles juntos têm 700 mil assessores que eles nomearam para ficar com o dinheiro dos assessores. Quer dizer, a gente elege 78 mil prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Estes sacanas contratam 700 mil assessores. A gente elege 78 mil e eles contratam para a gente pagar 700 mil. Pode? E o povo não faz porra nenhuma. É frouxo e covarde. Só o povo pode mudar o Brasil. Não espere que o Brasil seja mudado por esses políticos que estão aí, porque não vão mudar. Se algum político quiser mudar, algum presidente quiser mudar, cai, derrubam. E ainda contam com o apoio do Supremo e contam com o apoio da imprensa, da mídia, das televisões, a quem só interessa, sabe o quê? O quanto pior, melhor e o caos, para que eles possam ter notícias, aumentar suas audiências e faturar. Aqui não, aqui é a verdade dos fatos. E aquele abraço, falei demais.